Fala rapaziada, tudo beleza por aí? Vamos cair de cabeça em mais um estudo da Palavra de Deus? Como vocês têm visto, a gente está falando sobre o Espírito Santo. A gente já estudou que ele é uma pessoa, logo ele pode ficar triste, ficar chateado, na bad, pois é. E sabe quem pode deixá-lo assim? Quem? Você. Calmou, não precisa bugar por isso não, hein? O Espírito Santo tem essa capacidade de conscientizar a gente dos nossos próprios erros. Ele mostra o nosso estado pecaminoso. Só que a parte ruim disso tudo é que qualquer um de nós pode rejeitar essa oferta. Pois é. Fazer o quê? Na Bíblia, em Atos 7, verso 51, está escrito o seguinte: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais. Assim como o povo de Israel, que era teimoso, rebelde, hoje muitos de nós, se não todos, agimos assim. Tipo criança birrenta, sabe? Aquela que não dá o braço a torcer, quando começa a gritar, engata a primeira e não para mais. Na Bíblia, há uma série de pecados chamados de pecados contra o Espírito Santo. Vários deles estão na esfera individual, mas há também aqueles que estão no lance coletivo, sabe? Como no texto que a gente acabou de ler. Nesse contexto, Estevão, que falou em nome de Deus, estava ressaltando que os seus perseguidores eram rebeldes, eram descarados, sabe? Estavam cegos do orgulho, tipo os fariseus. Era um lance irreversível, sabe? Os caras, eles não arredavam o pé, eles queriam matar Estevão. Eles estavam resistindo à voz do Espírito Santo porque eles resistiam aos seus profetas. E os profetas, como diz Gabriel Iglesias, são apenas a boca do Espírito Santo. Eles não falam por eles mesmos. Eu sou boca e não falo por mim. Se rejeitaram até Jesus, como é que não iam rejeitar o pobre do Estevão? É triste, mas o ser humano é assim mesmo. Ele é tão duro que parece uma mistura de coisa ali do Quarteto Fantástico com o coração gelado dos ursinhos carinhosos, lembra? Mas sabe o que me deixa mais bolado? É saber que o ser humano tão frágil, criado por Deus para depender dele, ele consegue resistir a uma força tão poderosa como a força do Espírito Santo. Você consegue entender isso? Não. Em Efésios capítulo 4, verso 30, a gente percebe que dá sim para entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, como você bem sabe, é santo, ou seja, ele é distinto, ele é contrário ao mal, e por isso o pecado o aborrece. Por isso ele se entristece quando a gente cultiva algo mal aqui no nosso coraçãozinho. Ele se aborrece quando a gente ignora a voz dele, que está tentando impressionar o nosso coração para mostrar o mal que existe em nós. E por sinal, há uma lista bem interessante em Efésios 4, que fala as características que o Espírito não gosta: mentira, furto, palavras feias, amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade e algumas outras lá. Dá uma olhadinha lá em Efésios que você vai ver. E o bizarro, gente, é que essa lista nem é tão difícil de cumprir. São coisas básicas, coisas de princípios mesmo, que nos mostram que viver o bem é um desafio bem mais fácil e gratificante do que alguns falam por aí. Não apague o Espírito Santo, não despreze as profecias, julgai todas as coisas e retenha o que é bom. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, é dito que a gente pode apagar o Espírito Santo. Como assim, BJ? A ideia aqui é tipo de um incêndio. O Espírito Santo na Bíblia é tratado como fogo, um fogo que arde no nosso coração. Por isso a missão da nossa vida é fazer de tudo para não apagar essa chama, porque ela ilumina o nosso caminho e ela nos ajuda a impedir que a gente se torne frios à mensagem da salvação. Um conselho bíblico para que a gente mantenha essa chama acesa está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que diz que a gente tem que estar atento aos profetas. Um outro conselho interessante é que a gente tem que viver em intimidade com o Espírito, andando nele. E outro diz que a gente tem que fazer uso da lanterna, que é a Bíblia Sagrada, deixando que ela ilumine o nosso caminho escuro. Temos de nos submeter ao Espírito Santo, obedecendo e sempre aprendendo com ele. Outro dia me perguntaram o que é esse pecado contra o Espírito Santo. Está lá em Marcos capítulo 3, verso 28 e 29, que diz que todos os pecados serão perdoados, mas um pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Tenso, né? Lá em Lucas 12 também fala disso, e fala diretamente sobre essa blasfêmia. Um texto fala do pecado, outro fala sobre a blasfêmia, e tem ainda mais. Lá em Mateus 12, verso 31, mostra os dois textos juntos. Se assustou? Geral, gente, tem medo disso. Só que tem muita especulação sobre isso. Afinal, o que é esse pecado imperdoável? Na verdade, nenhum dos textos que eu citei disseram que esse pecado não pode ser perdoado, e sim que ele não será perdoado. Tem uma diferença aí. Vamos recapitular. A obra do Espírito Santo é levar o pecador à consciência do seu pecado e despertar nele o desejo de aceitar a Cristo, o único que perdoa o pecado. Logo, o pecado contra o Espírito Santo é a rejeição deliberada, persistente, contínua e irredutível da obra perdoadora e salvadora de Jesus Cristo. Se rejeitarmos o perdão, ele de fato não existirá. E por isso a blasfêmia contra o Espírito
Espírito Santo não é coisa de um único episódio, não é coisa de uma temporada, é um estilo de vida bem definido, bem decidido. Esse pecado está além da possibilidade de perdão, não porque Deus não esteja disposto a perdoar, mas porque nós não desejaremos o perdão. Esse pecado também não está além do perdão por uma questão de impotência divina, como se fosse grave demais, sei lá, hediondo demais para Deus poder perdoar. Não. A questão aqui é uma só. A pessoinha X não é capaz de reconhecer o pecado Y. Por isso, ela não aceita o perdão de Jesus. As consequências, como você pode imaginar, são eternas. No dia do juízo, a gente vai ter muitas surpresas. Eu não sou obrigada a nada, a nada. Mas nem todas elas serão agradáveis. Mas quer saber a boa notícia? O simples fato de as pessoas perguntarem ansiosamente se cometeram ou não esse pecado imperdoável revela que certamente elas não cometeram. Porque se elas tivessem cometido, elas não estariam preocupadas com isso. Deu para entender? Própria preocupação significa que elas estão abertas à ação do Espírito. Ufa, hein? Que alívio. O que a gente pode fazer hoje? Grudar em Jesus, reivindicar a sua justiça, se agarrar nos méritos dele, obedecendo aos seus mandamentos e então seguindo a ele com fé. Meu irmão, fazendo isso, você pode ficar sussa, porque você vai ter paz de consciência. A boa notícia é que só uma pessoa que Deus não pode perdoar. É aquela que se recusa a chegar nele e pedir perdão. Simples assim, ponto final. Por isso, galera, não se preocupe. Cola com Deus e escuta o Espírito Santo, que no fim, tudo vai dar certo. Curtiu o estudo de hoje? Obrigado pela companhia. Se inscreve aqui embaixo, fala para seus amigos e se liga, porque semana que vem tem mais um estudo fera sobre o Espírito Santo. Valeu, galera. Aquele abraço.